Mais uma vez o que se viu aqui é que houve uma pressão psicológica nas pessoas que depunham na delegacia de polícia. É o que eu venho sustentando desde o início com relação à minha cliente. Aquele depoimento que ela prestou e que aparece na mídia, aquilo não tem validade alguma, não se sabe que contexto aquilo foi dado, não havia advogado presente, assim como na mesma situação que relatou para vocês hoje a testemunha que foi ouvida, que também alega ter sofrido pressão na delegacia para que dissesse determinadas coisas, que ela hoje diz que não disse. Na mesma linha, a testemunha Andressa Wagner também disse que houve pressão da delegada de polícia para que ela dissesse, chega a mencionar no depoimento dela que teria inclusive sido tratada como se ela tivesse praticado o crime. Então isso tudo que se viu aqui confirma uma única coisa, que eu venho dizendo desde o início. Minha cliente foi pressionada a dar aquele depoimento, não sei o que foi prometido, o que foi dito para ela, qual era a benesse que ia ter se ela falasse dessa forma ou daquela, mas enfim, as palavras estão sendo aos poucos esclarecido que houve pressão psicológica nos depoimentos iniciais. Isso vicia todo o processo, né? Porque ele nos tira a verdade real dos fatos. Com relação à minha cliente, eu volto a afirmar, a versão que ela apresenta e que nós sustentamos é que ela participou sim, participou na modalidade de ocultação de cadáver, tão e somente isso, e não mais que isso. Comprando remédio? Não, ela não comprou o medicamento, como eu desde o início sustento e ela fala... Não, a testemunha não falou, nenhuma testemunha falou em remédio até então. O que ocorre? O menino veio a óbito por causa de uma superdosagem e a partir dali as duas se desesperaram e foram ocultar o cadáver. Foi isso que aconteceu, uma superdosagem da medicação, uma dose excessiva e o menino veio a óbito. Muito diferente daquela versão que se fala de injeção letal. Com relação à injeção letal, o que eu quero dizer para os senhores, injeção letal, a perícia disse categoricamente que não se pode afirmar que foi injeção letal. Foi encontrada a substância midazolam realmente no corpo do menino, porém não se pode afirmar que ela seja injetada. Hoje a testemunha ouvida, que era a vendedora da farmácia São João, ela também não conseguiu nos explicar o porquê do RG da pessoa chamada Helenice Maria Fontana. Aliás, eu pergunto para essa senhora, onde quer que ela esteja, Helenice Maria Fontana, eu gostaria que a senhora aparecesse e nos esclarecesse se a senhora sabe alguma coisa a respeito do porquê o seu RG apareceu no receituário médico. Repito, Helenice Maria Fontana, cujo número do RG é quem consta no receituário médico. Então, onde a senhora estiver, se a senhora puder aparecer para esclarecer, tendo em vista que já lhe procuraram e não lhe localizaram, gostaria que a senhora aparecesse e esclarecesse o fato, porque é o seu RG que aparece no receituário. A farmacêutica, ou a moça da farmácia, não sei qual é o cara que ela exerce lá, ela não conseguiu nos esclarecer a respeito disso, né? Perguntada, ela disse que anotou o número do RG e como estava vendo a minha cliente, ela disse que daí então ela preencheu. Então isso fica vago, né? Então não se sabe de onde teria saído aquele RG. Isso é uma coisa que precisaria se esclarecer. Até com relação a datas e coisas, com relação à medicação, já que o senhor me perguntou quanto à compra da medicação. Então, a história da compra da medicação, para mim, ainda continua sendo uma lacuna. Eu não sei exatamente quem comprou aquela medicação, se comprou aquela medicação, ou de que forma aquele receituário apareceu lá na farmácia. Para mim, isso é uma coisa. Outra coisa que eu acho muito estranha, se vocês saírem daqui, vocês vão ver que a farmácia São João, ou qualquer farmácia de São João, ela tem câmera em tudo quanto é canto. E estranhamente, nesse dia, as câmeras não estavam filmando e não filmaram elas lá. Eu acho muito estranho isso ter acontecido, né? Justamente no dia que se diz que compraram a medicação lá, as câmeras não funcionam, o número do RG não é da Ediovânia, de uma senhora chamada Helenice Maria Fontana, e daí hoje a testemunha diz que ela anotou só o número e que os dados ela preencheu conforme ia dizendo, né?